Boa tarde, pessoal. O som tá legal? Boa tarde. Boa tarde, Dr. Eduardo Soto, meu irmão. Obrigado, Arthur, som ok. Obrigado, Amaral. Vamos lá, pessoal. Hoje temos algumas coisas a falar, né? A trocar essa ideia, tá? Vamos trocar essa ideia. Eu tô aqui de frente pro computador para eu ler algumas coisas para vocês que é importante, né? Ok. Boa tarde a todos. Continuamos aí nessa luta, ok? Ontem tivemos uma vitória sim, que foi a libertação com restrições de direito da Márcia dos Anjos, que é a esposa do Tunay, ok? Então, muita gente me perguntou, qual é a função da Márcia na empresa? Ela vai poder nos ajudar agora? Bom, eu pessoalmente como advogado, tendo ela restrições de direito, eu acho que a função dela agora, única e exclusivamente, é cuidar da filha dela, se recuperar, né? Cuidar da filha dela. Imagina uma pessoa inocente, uma pessoa que só fez o bem, ficar mais de 2 meses preso naquele calabouço que é uma prisão brasileira. Então agora a função dela, da Márcia dos Anjos, é cuidar da filha dela, cuidar do seu psicológico, criar forças e orar para que o marido dela saia da prisão na terça-feira que vem, que vai ser o julgamento do Tunay Pereira Lima. Tá? Vamos ficar em oração para que ele possa ser libertado dessa injustiça, dessa inconstitucionalidade que está havendo, que é a prisão deles. Então, pessoal, a Márcia foi autorizada a sair da cadeia, ainda não tenho certeza, ela não tinha saído até hoje cedo, né? Deve sair por agora, né? Então, assim, graças a Deus, ela tem que cuidar da filha dela, que é uma menina, uma adolescentezinha que precisa da mãe, tá? Então, agora cabe a gente continuar gritando pela injustiça ao Gleidson e ao Tunay, tá? Ela já foi para a prisãozinha domiciliar dela, tá? Daqui a pouco suspende-se essa prisão domiciliar e a gente, como seres humanos, a gente quer que ela fique bem, cuide da filha dela, tá? Cuide dela, cuide do seu psicológico para se fortalecer e ore pelo seu marido, que vai sair também, se Deus quiser, na terça-feira que vem, tá? Então, em relação a Márcia, tá? Quem tá chegando agora, depois vai ficar gravada essa live. Tá? Em relação ao Gleidson, que estão falando muito, mas ele vai sair, e esses 90 dias, como é que vai ser, né, antes disso? HC do Tunay, semana que vem, tá? Terça-feira, vai ser julgado o HC do Tunay, tudo em sigilo de justiça, né? Então a gente só vai saber depois o que vai acontecer, tá? Em relação ao Gleidson, tá? Como o próprio anúncio ontem da GAS, que ficou muito legal, né? Ficou muito bom, diga-se de passagem, né? Uma nota muito bem feita pelo escritório do Nélio Machado e explicou bem sobre a questão dos processos, do que vai acontecer, quando publicar a decisão do acórdão do Gleidson, vão ao STJ. Então, tudo isso foi muito bem explicado. Quem não viu, tá, a nota oficial da GAS falada, né, com rostos, muita gente, é ator, não é ator? Bom, não importa, tem lá um rosto, foi bem feito, e quem não viu, YouTube, tá, canal oficial da GAS, vão lá e dão uma olhada, que tá bem explicado, muito bem explicado, diga-se de passagem, tá ok? Na hora de criticar a gente critica, na hora de elogiar a gente elogia, né? Nós não somos ligados à empresa, portanto, quando merecer elogio, quando merecer críticas construtivas, vamos fazer as críticas construtivas. Gleidson, tá?
Muitas pessoas estão falando dos 90 dias. Tenha 90 dias de prisão, ele vai ser solto. Deixa eu ler aqui um artigo do Código de Processo Penal, tá? Vamos para a aula de Direito. Artigo 316 do Código de Processo Penal. Existe o Código Penal e o Código de Processo Penal. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem. Parágrafo único do artigo 316. Decretada a prisão preventiva, o Gleidson está em prisão preventiva. Deverá o órgão emissor da decisão, juíza da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, revogar a prisão preventiva. Deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. A cada 90 dias. Isto quer dizer, digamos que o HC do Gleidson chegue em Brasília, não seja julgado, dia 25 de novembro, mais ou menos, 90 dias. Aí você conta aí se é 25 de novembro, se é 24 de novembro ou se é 26 de novembro. Aí cada um conta aí e vê qual é a melhor data, tá? Ok, chegou lá o HC do Gleidson, tá? Não teve julgamento. Quando completar 90 dias, o juiz é obrigado ou a liberá-lo ou a mantê-lo preso em prisão preventiva com o fundamento do porquê. Como a ação penal não está em segredo de justiça, nós vamos saber, porque vai tramitar lá, a gente vai saber na hora, tá? Eu estou aqui monitorando, tá? O meu trabalho é aqui, processo. Eu quero saber da liberação do meu dinheiro, né? E por conseguinte, liberando o meu, libero de todo mundo. Então o meu trabalho é aqui, processo, computador, entendeu? Verificando, sentadinho aqui na minha cadeira, e verificando e buscando apoio, gritando pela ilegalidade, inconstitucionalidade e injustiça que está havendo, ok? Então, chegou o HC no STJ, não julgou, 90 dias, juiz de primeira instância, Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, vai ter que falar, ou soltando, ou mantendo preso, mas para manter vai ter que dar uma justificativa assim, que eu sinceramente, a minha pouca competência jurídica não deixa eu conseguir ver uma justificativa para manter o Gleidson preso, o Tunay preso. Então esse artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, dá um Google aí, pessoal, dá um Google, 316 parágrafo único, você pode pegar assim, 316 parágrafo 1 é o único comentado, aí vai vir comentários, ok? Então é isso que tem que ser feito no 90º dia, ok? Pode ser que o recurso no STJ chegue antes e solte ele antes, ok? Então em relação a essa questão que estão falando, no 90 dias solta automático? Não solta automático, tá? Tem que ter fundamentação. O juiz não falou nada. Tem que entrar com pedido de relaxamento de prisão, porque o juiz não falou nada. Se não fundamentou pela manutenção, tem que soltar. Ok? Então, artigo 316, parágrafo 1 do Código de Processo Penal explica bem isso. É só olhar lá, tá? E vocês vão ler Código de Processo Penal 316, parágrafo único. Tá lá claramente. Márcia solta, qual o trabalho da Márcia agora? Cuidar da filha dela, na minha opinião. Cuidar do seu psicológico. Uma pessoa inocente que fica presa 2 meses e pouco, com certeza está com um psicológico muito ruim. Então ela tem que cuidar do psicológico e cuidar da filha dela. E não fazer nada pela gente, tá? Quem tem que fazer pela gente é o jurídico que está trabalhando da GAS. O Gleidson, quando for solto, depois também de se recuperar, é claro, a gente é ser humano, tá, gente? Nós não somos máquinas. Não vamos desejar para os outros o que a gente não quer para a gente, ok? Então, Márcia, cuidar da sua filhinha e cuidar de você, minha irmã. Estamos orando por você. Ponto. Essa é a minha opinião, tá?
Gleidson, 90 dias, 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. No 90º dia, na pior hipótese, a juíza vai ter que se pronunciar, ok? Ela vai ter que se pronunciar e, se não se pronunciar, os advogados com certeza vão entrar com um relaxamento de prisão e ele vai ser solto, tá? Aí que está a questão. Se a juíza não falar nada e for feito um relaxamento de prisão, provavelmente seja uma liberação total, sem nenhum tipo de restrição de direito. Pode ser que isso aconteça. Se tiver algum criminalista me escutando, por favor, escreva e me corrija se eu estiver falando alguma besteira, ok? TAC, termo de ajustamento de conduta. Beleza? Expliquei o que era num vídeo, fiz uma live ontem. Muitas discordâncias com o que foi proposto pela GAS naquele TAC, tá? Com o nobre colega Dr. Vinícius, que é daqui de Cabo Frio, tá? Ele propôs esse TAC protocolado ontem, eu mostrei o protocolo que ele me mandou, tá? Eu mandei o protocolo, dei aí para vocês. Ele pode circular à vontade, eu aqui não posso passar, porque eu entendo que não, mas eu mostrei o protocolo. Tem a prova que foi protocolado. O doutor que protocolou me falou que protocolou, então não tem por que desconfiar. Ontem ele me falou que não houve ainda manifestação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não analisou ainda. Eu, como cliente, eu sou um cliente como você, tá? Eu estou tentando fazer contato, aqui já veio uma resposta do Ministério Público Federal para mim, porque eu quero que eles analisem o TAC, entendeu? Eu não concordar com o TAC é com eles, eu acho que deve estar ao contrário de novo aí, gente, igual ontem eu fiz um monte de barbeiragem, então está aqui. Eu estou tentando abrir um canal, não para falar nada jurídico do TAC, porque isso é com o advogado que fez o TAC e protocolou, tá? Eu não vou ser antiético com o meu colega. Se eu sou antiético com um colega, eu sou antiético com um cliente. Então, eu não sou antiético com um colega para não ser antiético com meus clientes. Eu não sou antiético em nenhuma forma, de nenhuma forma, tá? É assim que eu estou aprendendo a viver, já de um tempo para cá, quando eu encontrei o Jesus verdadeiro, tá? E mudei a minha personalidade, o meu jeito de ser, ok? Então, eu estou tentando contato com o Ministério Público Federal para falar única e exclusivamente assim: senhores procuradores, senhores responsáveis pelo direito coletivo, nós somos o coletivo, por favor, analisem o TAC. Analisem o TAC. Cada dia que passa é ruim para nós clientes. O tempo está contra nós. O tempo está contra nós. Nós não estamos recebendo, o tempo está contra nós, totalmente contra nós. Cada segundo que passa é um problema, tá? Então, eu estou tentando fazer contato. Isso aqui foi uma resposta já me negando a presença. Não tem problema. Vamos por outro caminho. E como cliente, eu vou fazer isso porque eu tenho direito de fazer isso. Não atravessando o meu colega super competente, tá? Que protocolou o TAC. Eu só quero que o Ministério Público fale assim: gente, vou analisar aqui. Ó, não é assim, pô, vem cá, Gé, senta comigo, beleza, é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer celeridade, porque o tempo está contra nós e nós temos que fazer a nossa parte. Eu não posso ser um revolucionário de ar-condicionado, eu tenho que ir ou analisar aqui os meus processos e ir para a rua, buscar apoio, ir no presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, ir para lá, ir para cá e falar: eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, porque eu quero meu dinheiro de volta, tá? Eu quero mesmo é que a GAS volte a funcionar, porque a GAS não cometeu ilegalidade nenhuma. Aí a gente vai entrar nesta questão, tá? O TAC, discordâncias demais entre os clientes, tá? Como é que funcionaria isso? É um acordo entre o Ministério Público Federal e a GAS. Não necessariamente precisam, por lei, escutar os clientes. Eles vão fazer da melhor forma que eles acharem que vão fazer. Nós, clientes, não deveriam, né? Mas existe muita divergência entre os próprios clientes. Como é que vamos escutar os clientes? Eu penso de uma maneira, você de outra, como é que faz?
Votação, como é que entra 300 mil pessoas, 300 mil contratos para votar? Tá? Mas eu posso falar, eu quero que a GAS volte a funcionar. Pode ser de uma forma diferente. O Gleidson, eu entendo que ele é o maior especialista em criptomoedas, mas ele pode se cercar de pessoas que possam ajudar a reestruturar a empresa. Continuo com a mesma posição em relação a isso. Ninguém é onisciente, só Jesus Cristo. Ninguém sabe tudo, só Jesus Cristo. Então, se cercar de pessoas que talvez, ajude nessa reformulação, não importa se é o inimigo, se é não sei o que, não importa. Importa que a GAS volte e a gente volte a receber o nosso rendimento. Quem vai ser o pai dessa criança, eu não estou me importando com isso. O que eu importo é que volte a funcionar, as pessoas parem de tentar suicídio. É isso que está me preocupando. E não se vai ser A ou B que vai resolver isso para mim, não me interessa. Entende? Eu acho que a gente tem que ter uma questão de maturidade. Maturidade, nós somos todos adultos, ninguém aqui é criança, a gente não pode infantilizar ninguém, cada um tem que fazer a sua parte. Então, o que a gente tem que forçar agora é que o Ministério Público analise o TAC. Isso é uma corrente, eu já vou falar o problema lá no processo de sequestro de bens, tá? O problema ainda está chegando, tá? A gente ainda está falando no TAC, que é um outro lado. Quando eu for para o lado do sequestro de bens, o problema começa grande, tá? Muito grande, diga-se de passagem. Então, o que acontece? Todos nós advogados aqui, um colega aqui, o doutor Daniel Soares, falou uma coisa certa: juntar todos os advogados que são clientes, tá? Conversar, forçar o Ministério Público Federal, com todo o respeito que a gente tem pelo órgão, mas eles têm que analisar. A empresa provocou o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está vendo o clamor popular que está havendo. Então, o Ministério Público Federal tem que analisar, até para negar, porque aí a empresa se direciona para outro lado. Nós aqui queremos forçar para que tenha esse acordo, que seja, a empresa não cometeu crime, tá? Mas acordo é sempre bem-vindo quando a gente está nessa questão das mediações e conciliação. Com certeza o que vai resolver mais rápido para a gente é um acordo, isso sem dúvida. Em qualquer processo, tá? Você entra com um processinho no juizado especial de dano moral, vai para a audiência de conciliação. O que acontece? Se não fizer o acordo, o que acontece? Aí vai ter outra audiência, vai ter sentença, que pode ter um recurso, você pode perder a ação, e você ter que recorrer, pagar R$1.000 de taxa para recorrer no juizado especial, ou pedir gratuidade, que ela pode ser negada, e você recorrer. Olha aí, já estou falando em 1 ano e pouco, juizado especial. Então, às vezes, o acordo é a forma mais rápida de se resolver. Mesmo que um ou outro não concorde, isso é normal, democracia, Constituição, ok, mas é a forma mais rápida para que as pessoas parem, porque aí a gente tem que dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, tá? A gente quer pra gente, temos que também desejar para todos. Então, tem gente, eu estou recebendo ligação de pessoas aí pensando em suicídio, tá? Doentes, e a gente tem que pensar nessas pessoas também. Às vezes, digamos que aceite os 12 vezes, digamos que aceite as 12 vezes, tá? Tem muita gente precisando dessas parcelas, tá? Eu, graças a Deus, eu tenho meu empreguinho que eu consigo pagar minha conta de luz e minhas despesas. Só que tem muita gente que não tem. Então, se eu tiver que perder um pouquinho em homenagem a essas pessoas, eu aceito. Eu perco, não tem problema. É a minha opinião que deve ser respeitada, porque ela está protegida pela Constituição Federal e a sua opinião também. Então, a gente tem que analisar tudo isso, tá? Não estou dizendo que o Ministério Público vai aceitar, não. Estou falando baseado no que a empresa propôs. Tá? A empresa propôs um pagamento em 12 vezes. Tá? É o Ministério Público que vai decidir. Qual é a minha provocação para o Ministério Público? Tá? Aqui, meu nome, Jefferson Sarandi Brandão, que eu estou tentando conseguir um canal, tá? Tá? Esse aqui já foi indeferido, diga-se de passagem. Tá? Mas eu vou reformular isso aqui com a ajuda dos colegas advogados. É o que eu estou dizendo, gente. Paternidade de solução, eu não estou nem aí. Tá? O que a gente precisa é solucionar. Não importa quem solucione, importa é a solução.
ok? Quem é que vai? Ah, eu que solucionei. Gente, amém, quem solucionar, pô, vou bater palma, vou estar lá na frente batendo palma. Eu quero o problema resolvido, tá? De preferência, eu quero que a GAS volte. Por quê? Porque ela não cometeu nenhuma ilegalidade, tá? Antes de falar do problema do sequestro de bens, que é um problema grande, tá? É um problema grande, tá? Eu vou dizer por que eu entendo que a GAS tem que continuar, tá? Aí eu tô aqui com a Constituição Federal aberta, tá? E vou clamar a todos, juridicamente, que a gente comece a se manifestar aí nas manifestações que estão sendo convocadas. Quinta-feira estarei aqui junto com os amigos que estão organizando o protesto. Está ali todo mundo igual, todo mundo é a mesma força, o mesmo poder, né, de manifestação, de união, mas que era para pedir que a GAS volte, porque ela não cometeu ilegalidade nenhuma. Vamos lá para a aula de direito de novo. Que coisa chata. Artigo 1º, Constituição Federal. Só vou falar na Constituição Federal, gente, que é a nossa Bíblia e que está sendo rasgada no caso da GAS. A Constituição Federal está sendo jogada no fogo por esse processo ilegal, inconstitucional e injusto. Vamos lá. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Então, portanto, eu do Rio de Janeiro, o cliente de São Paulo ou do Acre somos o mesmo. Não temos nenhum tipo de diferença, ou da Paraíba, ou do Rio Grande do Sul, ou do Distrito Federal, somos todos o mesmo. Constitui-se um Estado democrático, precisamos falar dentro das linhas constitucionais. A democracia está garantida na nossa Constituição Federal, mesmo às vezes os órgãos públicos não entendendo isso. Então, pelo Estado democrático de direito, e tem como fundamentos, quer dizer, é aquilo que funda, que a gente prega os nossos alicerces. 1, a soberania, ninguém pode invadir nosso país. 2, a cidadania, somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor. 3, a dignidade da pessoa humana que está sendo tirado de nós. Nós não estamos tendo dignidade da pessoa humana, neste caso, porque as pessoas humanas que dependiam do rendimento de uma empresa que estava pagando em dia e até antecipado foi arrancado de nós. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vamos ficar com a livre iniciativa. Ok? Artigo 170, Constituição Federal, de novo, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna. Tem pessoas que não estão tendo existência digna porque o seu rendimento foi retirado injustamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, conforme os ditames da justiça social. Cadê a justiça social nesse caso? Não está havendo justiça social para a gente, não está havendo. Tivemos nosso rendimento arrancado, pessoas presas injustamente, ilegalmente, inconstitucionalmente. Eu tenho direito a falar como cidadão e como advogado, onde eu tenho imunidade para falar situações legais. Tudo que eu estiver falando está sob o escrutínio da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu tenho alguém que me vigia, que me tutela para que eu não fale nenhuma besteira e nenhuma ilegalidade. E olha que eu tenho escutado muitas por aí, tá? Observado os seguintes princípios, artigo 170 da Constituição. Depois dá um Google aí, gente. Vamos lá, vamos para a lei. Parágrafo único. É assegurado a todos, inclusive a um ex-garçom negro, tá? Racismo, preconceito, misoginia, por causa da Mireles,
Tá? Xenofobia, porque a Meirelles é uma refugiada venezuelana. Então a gente tem que conversar sobre essas coisas. Então o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal diz: é assegurado a todos. Alô, ex-garçons, vocês podem também. Alô, refugiadas venezuelanas que estão no Brasil, vocês podem também. O livre exercício de qualquer atividade econômica. Qualquer atividade econômica, gente. Olha, qualquer atividade econômica. Esse parágrafo me assegura que eu posso vender drogas? Não, porque isso está disposto em lei que é proibido. Agora, qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgão público, olha só, tinha que ir na prefeitura para pedir autorização para a GAS funcionar, independente de autorização de órgão público. Isso quer dizer, independente de órgão público, salvo nos casos previstos em lei. Tem regulamentação para empresas que trabalham com cripto. O que eu estava fazendo em Brasília, junto com um deputado democrático que me deu a voz e que deu a voz ontem ao Luiz Pontes. O que a gente estava fazendo lá em Brasília? O que a gente estava fazendo? A gente estava o quê? Discutindo sobre regulamentação desse mercado e contra as pirâmides. GAS não é pirâmide. Então, se a Constituição Federal, no artigo 170, no parágrafo único, diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgão público, salvo nos casos previstos em lei, e nesse caso não tem lei, então não existe legalidade. Então você vai pegar para que área? Não tem, porque senão você que é um mecânico, né? Hoje eu falei com um amigo querido mecânico aqui de Cabo Frio, o Ferreira, eu falei, você que é mecânico, descobre que uma fábrica de carros está fazendo a peça do jeito errado e você descobre a solução. Pô, você descobre a solução. Gente, eu tenho a solução para aquele problema daquele carro, daquela fábrica. Aí, de repente, você começa a consertar o carro de todo mundo. Aí, o que vem? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, prendo você, porque você deve ter, né, usado algum espião para roubar o segredo da fábrica. Então é isso que está acontecendo, né? Estão tirando a nossa livre iniciativa. O Brasil não tem emprego, estão prendendo pessoas que empregam pessoas. Você tem pessoas idosas de idade que não são aceitas em lugar nenhum trabalhando na GAS. Você tem pessoas que investem o dinheiro da rescisão porque foi mandado embora porque não tem emprego e está recebendo aquele dinheirinho honesto, estudando, se profissionalizando, melhorando de vida, pagando a faculdade do filho, da filha. Só que vem o poder público federal e não, você não funciona. Todos os outros que lesaram todo mundo, tá todo mundo solto, e só quem pagava está preso. Então qual é a ilegalidade disso? Por isso que hoje eu entendo, vamos fazer o TAC? É para fazer o TAC? Faz o TAC. Só que a empresa tem que voltar a funcionar, porque a empresa não cometeu ilegalidade nenhuma e ela é protegida pela Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º, artigo 170, parágrafo único. Então existe proteção. Vai regulamentar? Vamos regulamentar. Tem que resolver alguns problemas? Tem que resolver alguns problemas. Eu tenho que resolver alguns problemas aqui no meu escritório também. Então, você tem que resolver o problema também na sua empresa. Você tem que resolver o problema também na sua casa. Eu preciso arrancar um armário lá em casa. Problemas a gente vai resolvendo. Então, como eu tenho que resolver um problema de um armário lá em casa, alguém vai ser pago para fazer isso. Você vai gerar emprego, o dinheiro vai circular. É assim que funciona. Só que aqui no Brasil, não. Aquela publicidade opressiva daquele homem negro na lancha, aquilo para o status quo, para a elite brasileira, aquilo não fica legal. Se fosse um cara que pegasse dinheiro público do BNDES e não pagasse ali na lancha, estava todo mundo chamando ele de doutor. Mas como é um ex-garçom negro vindo das classes pobres da sociedade brasileira, deve ter sido ladrão. E olha que não tem um centavo público, tudo dinheiro privado, meu e seu, dinheiro,
Meu funcionário aqui, trabalhando, o clientezinho vem, paga, meu dinheirinho suado, tá lá, não tem dinheiro público, é inversão de valores, gente. Por isso eu entendo, baseado na proteção constitucional, artigo 1º, inciso 4º, artigo 170, parágrafo único, a GAS é legítima, e nós temos que lutar para que ela volte a funcionar. Tem que consertar alguma coisa? Deixa os especialistas falarem, tá? Quando o Gladson for solto, vem e vai. Mas precisamos da GAS que seja com outro nome, que seja SAG, AGS, não interessa. Interessa é o modelo de negócios. O modelo de negócios funciona, cria justiça social e divisão de renda justa em um país que não faz isso e deveria fazer. Aí vem pessoas revolucionárias como Gladson e a esposa deles, Mirelle, e consegue fazer, aí eles vão presos. Temos que mudar isso aí? Temos que mudar isso aí. Temos que respeitar os órgãos públicos brasileiros? Temos que respeitar. Mas a Constituição nos permite que nós nos manifestemos, ok? O doutor Eduardo Souto já puxou minha orelha, falando, e muito bem puxado, que às vezes eu me empolgo, que é para eu falar do processo de bloqueio de valores, que é um problema sério. Laura, traz um copinho d'água, minha querida, por favor. Vamos lá, gente. Famigerado processo de bloqueio de valores. Deixa eu pegar aqui. Ok, tá? Informação oficial, ok? Desde o dia que eu fui visitar o Tunai, que eu tive a honra de conhecer o Gladson, tá? Mas essa honra foi dada pelo advogado dele que estava lá. Então, eu tenho conversado desde então uma conversa entre colegas, que eu sou um cara que eu me posto como uma pessoa ética com colegas. E só me dá aquele. E obrigado. Você quer que deixe aqui? E como eu sou. Não, só esse copo mesmo. Obrigado. Então, como eu tento ter essa ética, tá? Com os colegas, então a gente consegue ter uma boa conversa. E a gente vem conversando, eu venho conversando desde então, né? Com o filho do doutor Nélio, que é o doutor Gabriel, cara competentíssimo, tá? Um monstro no direito criminal. Aí a gente vem trocando essas ideias. O que está acontecendo? E a questão do segredo de justiça. Tá? A questão do segredo de justiça num primeiro momento eu critiquei o segredo de justiça no HC, mas depois a gente foi ver que o HC, o segredo de justiça foi pedido pela defesa. Tá? Bom, não sei porquê, mas foi pedido pela defesa. Tá? Mas maravilha, não eram eles da Nélio Machado. Beleza. Agora eu quis entender o porquê que o processo de sequestro de bens, sequestro de valores, além de estar em segredo de justiça, porque quando você está com... Obrigado, Jerônimo. Quando você está com o processo em segredo de justiça nível 1, como era o processo criminal, e que passou a ter publicidade, salvo um ou outro documento, por uma questão íntima das partes. Ok, beleza? Só que eu não entendia, quando eu digitava o número do processo de sequestro de bens, não aparecia nada. Eu, poxa, tô com o número errado, tô aqui no meu papelzinho, né, anotado, confiro com o processo, bato de novo, peço a outros colegas para bater, sei lá, às vezes a gente troca o número, né, o erro material pode acontecer, e nada, eu falei, não, tem alguma coisa, e fui a fundo, e hoje conversando, tá, o que está acontecendo neste processo, nem a defesa está... Tá? Tal qual no comunicado ontem, muito legal, muito bem feito da empresa, via Dr. Nélio, tá? Ele fala do processo criminal, da defesa, mas no aprofundamento, o que está acontecendo? Que é a pergunta, quanto tem lá depositado? Quanto tem lá bloqueado? O que foi pedido? Nem a defesa está tendo acesso
ao processo de sequestro de bens que está em segredo de justiça 4. Só o juiz e o Ministério Público que vê. Eles têm acesso a pouquíssimos documentos. Por que eles têm acesso a pouquíssimos documentos? Porque o Ministério Público diz que ainda está fazendo diligências. Isso quer dizer ilegalidade total, inconstitucionalidade total, cerceamento de direito total e prejuízo total para nós clientes. Nós não sabemos quanto tem lá, nem a defesa, tá? A defesa já pediu desbloqueio e a suspensão desse sigilo não foi concedido ainda. Não foi concedido. Isso quer dizer, no processo de sequestro de bens, estamos praticamente na estaca 0. Isso é muito ruim. Por quê? Porque ainda as coisas não começaram a andar. Então é uma outra situação. A maioria das pessoas me perguntaram aí, pô, você sabe quanto tem bloqueado? Eu falo, é pior. Por que é pior? Porque nem a defesa sabe. Isso é um absurdo. E vamos de novo para a aula de direito. Desculpa, gente, que eu sei que isso é chato demais. Mas, artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Todos, o meu amigo que está sentado aqui na minha frente, Paulo Carneiro, meu irmão, todos têm direito, olha que eu vivo falando, nós temos direito a receber dos órgãos públicos, Ministério Público Federal, Justiça Federal, órgãos judiciais públicos, informações do seu interesse particular. Meu dinheiro, seu dinheiro estão bloqueados. Ou de interesse coletivo, é nosso interesse geral, é nosso interesse, que serão prestadas. É obrigação, é norma cogente, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Olha o abuso de autoridade. Ressalvado aqueles cujos sigilos sejam imprescindíveis. Olha, um motivo para o sigilo, tá? Então tem aqui um motivo para o sigilo. Seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Gente, saber do meu dinheiro ou do seu tem alguma coisa a ver com segurança da sociedade e do Estado? Que seria a única forma constitucional. Eu só estou falando de Constituição. Não estou nem indo para as leis infraconstitucionais, regulamento, decreto, que vai descendo, né? Pela hierarquia das leis. Só estou aqui na Constituição. Vamos ficar só na Constituição. Faz um Google aí. Artigo 5, 5º, 33 da Constituição Federal. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É totalmente ilegal esse sigilo até contra a própria defesa, que não podem acessar, porque o Ministério Público diz que tem diligências a cumprir. Quando que eles vão cumprir essas diligências, gente? Eles recebem o salário todo mês, daqui a pouco começa o recesso, vai todo mundo para Cancún, e a gente fica aqui sem o nosso rendimento. Nós somos o povo brasileiro, nós somos protegidos por essa Constituição. Não pode ter isso, não se tem prazo para nada, e a gente fica aqui, tá, sendo prejudicado com o tempo correndo contra a gente. Tudo bem, o recesso não é o fim do mundo, mas pra gente isso aqui não vai mexer. Isso aqui não vai mexer no recesso. Tem que ser agora, tem que ser já. Olhem no TAC, tá? Falem do TAC, exijam o TAC. Livre iniciativa, Constituição, artigo 1º, inciso 4º, artigo 170, parágrafo único. Livre iniciativa, nós temos direito a GAS de volta. Não podem matar a GAS. Não pode manter o Gladson preso, não pode manter o Tunay preso. Graças a Deus a Márcia já foi solta, vai cuidar da filha dela, vai se cuidar, entendeu? E a gente aqui vai continuar nessa luta, eu vou continuar nessa luta pelo meu contrato, pelo contrato da minha esposa
e, por conseguinte, por todos, como vários estão lutando, tá? Ninguém está sozinho, ninguém é pai da solução aqui não, tá? Todo mundo, você e eu, estamos lutando com a mesma força, cada um na sua, uns dando informação, outros transmitindo informação, outros lutando nos bastidores sem ninguém saber. Não tem negócio de paternidade de solução não, gente. O que importa é a solução e não quem solucionou. Quem solucionou, vamos aplaudir, né? Vamos pagar um café, sei lá, mas a solução que é importante. Então eu vou continuar aqui em cima. Hoje eu exijo que a empresa GAS volte. Pode fazer o TAC, pode fazer o termo de ajustamento de conduta, pode fazer o acordo para pagamento imediato das pessoas da forma que for tratada, mas a GAS tem que continuar. O que não pode estar no TAC é que a GAS não vai mais continuar. Isso eu não aceito. Por quê? Porque é um sistema que funciona para nos libertar da escravidão, do sistema financeiro nacional, ora defendido no processo que nós não estamos sendo defendidos, tá? E que nos libertou das migalhas que os bancos tradicionais jogam na nossa conta o tempo todo. Dividir o lucro, justiça social, Constituição. Tá? Divisão de renda, Constituição, é o que a gente precisa, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Ninguém solta a mão de ninguém e nós temos direito ao nosso dinheiro, ao desbloqueio já e a GAS voltar a funcionar. Ótima tarde a todos, até a próxima. Fiquei emocionado.